Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo faremos um exercício de criatividade histórica para responder uma pergunta muito repetida. E se Hitler não tivesse invadido a Rússia? A Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, foi uma das decisões mais arriscadas e fatais de Hitler. Após conquistar a maior parte da Europa Ocidental, a Alemanha se encontrava em uma posição dominante no continente. A França estava totalmente subjugada e a Grã-Bretanha resistia sozinha, mas já bastante debilitada. Enquanto isso, os Estados Unidos, embora fornecendo material à Grã-Bretanha através do programa Lend-Lease, ainda não haviam formalmente entrado no conflito. Hitler via a União Soviética como o maior inimigo ideológico e estratégico. A guerra de aniquilação contra o bolchevismo e os eslavos fazia parte da visão nazista de uma nova ordem europeia. Muito mais do que apenas expandir o espaço vital alemão, conhecido como Lebensraum, a Barbarossa representava a culminação da visão racista e imperialista de Hitler. Além disso, a riqueza em recursos naturais da União Soviética, especialmente os campos da Ucrânia e o petróleo do Cáucaso, era um prêmio econômico vital para sustentar o esforço de guerra alemão visando a dominação mundial. Porém, essa decisão teve um custo brutal. A guerra no leste drenou os recursos alemães, levando à perda de milhões de soldados e ao desgaste da Wehrmacht em um conflito prolongado. Mas e se Hitler tivesse escolhido outro caminho? E se, em vez de atacar a União Soviética, ele tivesse focado em derrotar primeiro a Grã-Bretanha ou expandido para outras regiões? Uma alternativa que Hitler tinha em mãos em 1941 era adiar ou até cancelar a invasão da União Soviética e focar na Operação Sea Lion, a invasão da Grã-Bretanha. Muitos de nós sabemos que a Luftwaffe sofreu reveses significativos na Batalha da Grã-Bretanha em 1940, mas Hitler poderia ter dado à Alemanha um ano adicional para se reorganizar e tentar novamente. Contudo, mesmo com esse ano extra, a marinha alemã, a Kriegsmarine, continuaria enfrentando sérias desvantagens. A Royal Navy, superior em número e experiência, ainda dominava os mares. Além disso, a Grã-Bretanha, durante esse ano adicional, teria reforçado a sua Royal Air Force e continuado a receber apoio dos Estados Unidos, que por meio do Lend-Lease enviavam equipamentos, alimentos e armas para sustentar o esforço britânico. A invasão anfíbia em si, a mais arriscada de todas as operações militares, teria sido uma tarefa monumental. Os alemães não tinham os navios necessários para transportar tropas em grande escala e as defesas costeiras britânicas eram formidáveis. Além disso, após o fracasso inicial da Luftwaffe em ganhar o controle do céu sobre o Canal da Mancha, qualquer nova tentativa seria mais uma vez enfrentada por uma RAF ainda mais preparada e ainda mais reforçada com novos caças e pilotos americanos. Outro caminho que Hitler poderia ter seguido seria focar o seu esforço no sul. Sob essa estratégia, ele reforçaria a campanha de Rommel no norte da África e possivelmente pressionaria o governo espanhol de Franco a permitir que a Wehrmacht capturasse Gibraltar. O controle de Gibraltar teria sido um golpe fatal contra os britânicos, pois cortaria a principal rota de suprimentos entre a Grã-Bretanha e as suas possessões no Mediterrâneo, incluindo o Egito e o vital Canal de Suez. A campanha de Rommel, que na história real foi um sideshow, se tornaria a peça central da estratégia alemã. O Afrika Korps seria reforçado e os alemães poderiam ter avançado pelo Egito, capturando o Canal de Suez e cortando as rotas marítimas britânicas. O próximo passo poderia ter sido avançar em direção ao Oriente Médio, capturando os campos de petróleo do Iraque e do Irã, um golpe que teria tido profundas implicações estratégicas para o esforço de guerra aliado. Ao mesmo tempo, se a Alemanha não tivesse aberto a frente oriental contra a União Soviética, poderia concentrar grande parte da sua Luftwaffe no Mediterrâneo. Na realidade, mesmo com a guerra em duas frentes, a Luftwaffe infligiu sérios danos à Royal Navy no Mediterrâneo.
Se o poder aéreo alemão tivesse se concentrado totalmente nessa região, poderia ter alterado a balança de poder de forma significativa, abrindo caminho para a dominação alemã de todo o norte da África e, possivelmente, dos vastos e ricos campos de petróleo do Oriente Médio. E se Hitler tivesse apenas adiado o início da Operação Barbarossa? Vamos supor que, em vez de invadir a União Soviética em 1941, ele tivesse esperado até 1942 para lançar o ataque. Esse intervalo adicional teria dado à Wehrmacht mais tempo para se rearmar e reorganizar, além de explorar ainda mais os recursos das nações ocupadas da Europa Ocidental. Entretanto, esse atraso também teria beneficiado a União Soviética. Em 1941, o Exército Vermelho foi pego completamente despreparado, ainda se recuperando das purgas de Stalin que dizimaram os seus oficiais. Um ano adicional teria permitido aos soviéticos terminar a reorganização das suas forças e absorver novas armas, como o blindado T-34 e o lançador de foguetes Katyusha, que desempenharam papéis cruciais no esforço de guerra soviético, mas que em 1941 ainda estavam em fase inicial de implantação. Se a Barbarossa tivesse sido lançada em 1942, a Alemanha ainda teria a vantagem da experiência militar e da superioridade tática. Mas o Exército Vermelho, agora mais preparado, teria resistido melhor, resultando em uma campanha menos desastrosa para os soviéticos. E além disso, os aliados ocidentais, com um ano extra, teriam pressionado mais a Alemanha no oeste, o que significaria que os alemães não poderiam concentrar todas as suas forças no leste. Então, o que podemos aprender com esses cenários hipotéticos? Se Hitler não tivesse invadido a União Soviética, o curso da guerra poderia ter sido muito diferente. A Grã-Bretanha, embora reforçada, ainda poderia ter caído sob um ataque renovado. A expansão alemã para o Mediterrâneo e Oriente Médio teria representado um golpe devastador para os aliados, privando-os de recursos vitais. E se a Barbarossa fosse adiada, o resultado poderia ter sido uma guerra mais longa e brutal, com a Alemanha mantendo a sua força por mais tempo. É claro que tudo isso permanece na esfera da especulação, mas nos ajuda a entender o quão decisiva foi a decisão de Hitler de invadir a União Soviética. A guerra no leste drenou os recursos alemães e, eventualmente, levou ao colapso da Alemanha nazista. A história, no fim das contas, é feita de escolhas, e essa, em particular, selou o destino da Alemanha e de todo o mundo.